que você faria se tivesse que enfrentar um desafio aparentemente impossível, mas sua única saída fosse confiar em sua inteligência e perseverança? Essa é a jornada de Lucas, um jovem sonhador que vive em uma pequena vila no Brasil, cercada por montanhas e florestas densas. Desde cedo, ele sonhou em se tornar um grande inventor, criando máquinas que poderiam facilitar a vida de sua comunidade. No entanto, a realidade é dura e, sem recursos e apoio, Lucas se vê muitas vezes à mercê das próprias inseguranças. A vila onde Lucas mora é marcada pela simplicidade, mas também pela falta de oportunidades. As pessoas vivem com o que têm, e muitas vezes isso não é suficiente. Em meio a esse ambiente desafiador, Lucas se sente preso entre o desejo de inovar e a pressão de se conformar com a vida cotidiana. Ele carrega consigo o peso de suas ambições, mas também as dúvidas que surgem em sua mente. Será que ele realmente possui a capacidade de mudar algo? A frustração se torna constante, especialmente quando ele falha em seus primeiros experimentos, o que o faz questionar se vale a pena continuar tentando. Um dia, enquanto caminhava pela floresta, Lucas se depara com um jarro enterrado. Curioso, ele tenta desenterrá-lo, mas não consegue. Em sua frustração, ele se lembra de uma fábula sobre um corvo que, diante de um jarro com água, teve a ideia de colocar pedras dentro dele para elevar o nível da água e saciar sua sede. Essa lembrança acende uma chama dentro dele. Ele percebe que, assim como o corvo, ele pode encontrar uma maneira de superar seus desafios, mesmo que isso exija tentar, falhar e tentar novamente. Com essa nova perspectiva, Lucas decide se dedicar a um projeto que vem tentando desenvolver: uma máquina que ajude a coletar água da chuva. Ele começa a reunir materiais recicláveis e a usar sua criatividade para dar vida a esse sonho. Ao longo do caminho, ele enfrenta várias dificuldades, mas cada falha se torna uma lição valiosa. A jornada de Lucas não é apenas sobre inventar algo novo, mas sobre descobrir sua própria força e resiliência. Enquanto ele se esforça para alcançar seu objetivo, Lucas também aprende a importância da colaboração e do apoio da comunidade. Ele se conecta com pessoas que compartilham suas ideias e, juntos, começam a trabalhar em soluções para melhorar a vida na vila. A história de Lucas é um lembrete poderoso de que, com inteligência e perseverança, até os desafios mais difíceis podem ser superados. Lucas estava imerso em um mar de pensamentos e preocupações. A ideia de construir sua máquina de coleta de água da chuva agora o ocupava. Mas a realidade ao seu redor era inerte. A cada falha em seus experimentos, ele sentia como se um peso imenso estivesse se acumulando sobre seus ombros. Em algumas noites, o desânimo o levava a se perguntar se sua busca por uma invenção valiosa não era apenas um sonho fútil, uma forma de escapar da rotina da vila onde vivera toda a sua vida. Ele se lembrava de como a água se tornava escassa durante os meses secos, e isso o motivava a não desistir. Contudo, a falta de recursos tornava cada passo um desafio. Naquela manhã, Lucas decidiu que precisava de ajuda. Com um pedaço de papel e um lápis, ele fez uma lista de pessoas que poderiam se interessar pelo seu projeto. Entre elas estava Ana, uma jovem que sempre demonstrou curiosidade pelas invenções de Lucas e que também enfrentava seus próprios desafios. Ana sonhava em se tornar artista, mas a realidade de sua família, que precisava de sua ajuda na lavoura, a impedia de seguir seu sonho. Quando Lucas se aproximou de Ana, ele percebeu que sua ideia de colaboração poderia ser mais do que um simples apoio técnico. Ele poderia oferecer a ela a oportunidade de expressar sua criatividade na construção da máquina, e, em troca, ela poderia ajudá-lo a visualizar o projeto de uma maneira diferente. A dupla se reuniu em um pequeno galpão nos fundos da casa de Lucas, onde ele havia guardado algumas sucatas e materiais que poderiam ser aproveitados. Ana trouxe tintas e pincéis, enquanto Lucas organizava os materiais.
À medida que trabalhavam juntos, Lucas começou a notar a diferença que a colaboração fazia. Ana tinha uma visão artística que complementava a lógica e a técnica que ele trazia para o projeto. Contudo, a cada progresso surgiam novos obstáculos. Uma forte tempestade atingiu a vila um dia, danificando parte do que haviam construído e levando os materiais que haviam coletado. A frustração tomou conta de Lucas, e ele se sentiu novamente à beira do desânimo. Ana, percebendo a mudança na expressão de Lucas, decidiu que era hora de reverter a situação. Em vez de se deixar abater, ela o incentivou a ver a tempestade como uma oportunidade de aprender. Juntos, começaram a fazer um novo plano, um que considerasse a resistência das intempéries. Embora a motivação de Lucas estivesse abalada, a determinação de Ana reacendeu uma faísca dentro dele. Eles passaram a noite desenhando novas ideias e revisitando conceitos que poderiam tornar a máquina ainda mais eficiente. Mas nem tudo estava resolvido. A vila estava passando por um período de dificuldades financeiras, e algumas pessoas começaram a questionar os esforços de Lucas e Ana. Havia um grupo na comunidade que se opunha a qualquer mudança, acreditando que as tradições deveriam ser preservadas. Eles viam a máquina de Lucas como algo desnecessário, uma distração que poderia desviar a atenção das verdadeiras necessidades da vila. Isso gerou um clima de tensão e conflito. Um dos opositores era Carlos, um homem respeitado na comunidade, conhecido por sua sabedoria e conservadorismo. Ele confrontou Lucas em uma reunião da vila, desafiando sua visão. Não podemos nos dar ao luxo de perder o foco, Lucas. Precisamos de trabalho, não de invenções que podem falhar, disse Carlos, suas palavras pesando no ar como uma nuvem ameaçadora. A confrontação abalou Lucas. Ele se sentiu pequeno diante da oposição e das dúvidas que surgiram em sua mente. O que aconteceria se sua invenção não funcionasse? E se a comunidade não aceitasse suas ideias? Ele começou a duvidar de si mesmo novamente, questionando se tinha a capacidade de fazer algo que realmente pudesse ajudar sua vila. Ana percebeu a mudança no comportamento de Lucas e, em um momento de vulnerabilidade, decidiu compartilhar uma história sobre sua própria luta. Ela contou como, ao longo dos anos, teve que lidar com a pressão de sua família para abandonar seus sonhos artísticos e se concentrar apenas nas tarefas da fazenda. Eu também me sinto presa, Lucas. Mas se não tentarmos, nunca saberemos até onde podemos ir. Nossos sonhos merecem uma chance, assim como a nossa amizade, disse ela com sinceridade nos olhos. As palavras de Ana tocaram o coração de Lucas. Ele percebeu que os desafios eram parte da jornada e que a verdadeira essência de sua busca estava em se levantar após cada queda. Com renovada determinação, ele decidiu que não iria apenas construir a máquina, mas também mostrar à sua comunidade que a inovação poderia coexistir com a tradição. Juntos, Lucas e Ana começaram a planejar uma apresentação para a vila, onde mostrariam não apenas o protótipo da máquina, mas também como ela poderia beneficiar a todos. Enquanto se preparavam para a apresentação, Lucas enfrentou a ansiedade e o medo do fracasso. O peso da expectativa da comunidade e a pressão de Carlos o perseguiram em cada passo. Mas ele sabia que, independentemente do resultado, havia aprendido algo valioso. A verdadeira força não estava apenas em vencer, mas em continuar lutando, mesmo quando tudo parecia perdido. A jornada estava apenas começando. E Lucas estava determinado a seguir em frente, não apenas por ele, mas por todos aqueles que acreditavam em um futuro melhor. Lucas e Ana estavam em meio aos preparativos para a apresentação que poderia mudar suas vidas e a da vila. As ideias fervilhavam e os planos pareciam mais claros. Porém, o peso do que estava em jogo começava a se tornar insuportável para Lucas. Ele se via mais uma vez cercado por dúvidas, lembrando-se das palavras duras de Carlos e das críticas que poderiam vir. A pressão era palpável e a ansiedade o consumia.
Na véspera da apresentação, enquanto revisavam o protótipo, um evento inesperado ocorreu. Uma forte ventania começou a soprar, e antes que pudessem reagir, uma parte do telhado do galpão desabou. O estrondo ecoou pela noite e a escuridão iluminou-se com a luz da lua, revelando a cena caótica. Materiais e ferramentas estavam espalhados por todo o lugar, e o protótipo, que havia custado tantas horas de trabalho, estava danificado. Lucas ficou paralisado por um instante. O que havia sido o símbolo de sua esperança, agora se tornava um lembrete cruel de sua fragilidade. O desânimo tomou conta dele como uma sombra pesada. Ele se deixou cair no chão, a respiração acelerada e o coração apertado. Sentia-se derrotado, como se todos os seus esforços tivessem sido em vão. Ana, que estava ao seu lado, olhou para ele com preocupação. As lágrimas começaram a brotar em seus olhos, refletindo a dor que ambos sentiam. "Lucas, precisamos agir", disse ela, sua voz trêmula, mas firme. "Podemos consertar isso. Não podemos desistir agora." Mas Lucas não conseguia ver uma saída. Ele havia se entregado tanto à ideia de que a máquina poderia ser a salvação da vila, que não sabia como lidar com o fracasso iminente. "Eu não consigo, Ana. Isso é um desastre. E se as pessoas rirem de nós? E se tudo isso for em vão?" Ele respondeu, a voz embargada. Ana, percebendo a profundidade da frustração de Lucas, decidiu compartilhar uma história que nunca havia contado. "Quando eu era criança, tentei pintar meu primeiro quadro. Estava tão animada, mas na hora de mostrar para minha família, eles não gostaram. Eu me senti tão triste e desmotivada que pensei em jogar tudo fora. Mas minha avó me disse algo que nunca esqueci. A arte é feita de erros e cada um deles é uma oportunidade de aprender." As palavras de Ana penetraram na mente de Lucas, fazendo-o refletir. Ele percebeu que, assim como na arte, cada falha em seu projeto poderia se tornar um aprendizado. Talvez eu esteja focando demais no medo de falhar e não o suficiente no que podemos aprender com isso, ele murmurou, começando a se levantar. A determinação de Ana foi contagiante. Juntos, começaram a recolher os materiais danificados, e Lucas sentiu que a esperança lentamente retornava. Eles trabalharam a noite toda, rindo e conversando sobre as possibilidades. Cada pedaço de metal, cada tubo, cada tela rasgada tornava-se uma nova ideia, uma nova oportunidade. A energia dele se transformou em um objetivo renovado. Não apenas apresentar a máquina, mas mostrar a resiliência que havia nas pessoas, na arte, na vida. No dia da apresentação, a vila estava reunida na praça central. Lucas e Ana se posicionaram em frente a todos, nervosos, mas determinados. Carlos estava lá, observando com um olhar crítico. Antes de começarem, Lucas respirou fundo e lembrou-se da história de Ana. Ele olhou para a multidão e disse: "Hoje não estamos aqui apenas para mostrar uma máquina, mas para compartilhar a nossa jornada. Cada erro que cometemos nos trouxe até aqui, e cada um deles é parte do que somos." Quando revelaram o novo protótipo, agora mais resistente e adaptável, a multidão ficou em silêncio, mas Lucas viu em seus rostos uma centelha de curiosidade. Ao explicar como a máquina poderia ajudar a coletar água da chuva e aliviar a escassez na vila, ele percebeu que estava fazendo mais do que apenas apresentar uma invenção. Ele estava convidando a comunidade a se unir em torno de uma nova visão. Carlos, em um gesto inesperado, levantou a mão. "Talvez tenhamos sido rápidos demais em nosso julgamento, Lucas. A mudança é difícil, mas se há uma possibilidade de que sua invenção possa ajudar a todos nós, vale a pena considerar." A resposta de Carlos foi um ponto de virada. O que antes parecia uma oposição se transformou em um diálogo. Lucas sentiu o peso de suas inseguranças se dissipar um pouco. Ele percebeu que, embora a jornada tivesse sido repleta de desafios, cada um deles o havia preparado para aquele momento. Nos dias que se seguiram, a vila começou a se mobilizar em torno do projeto de Lucas e Ana. Juntos, eles não apenas construíram uma máquina, mas também uma nova forma de encarar os desafios da vida.
Lucas aprendeu que o verdadeiro sucesso não era apenas sobre inventar algo novo, mas sobre a coragem de persistir e a força que vem da comunidade. E principalmente que ele não estava sozinho nessa jornada. Lucas sempre foi um jovem cheio de sonhos, mas também cercado por inseguranças. A pressão para ter sucesso, especialmente com a apresentação de sua máquina, pesava sobre seus ombros. Ele frequentemente se via lutando contra suas próprias dúvidas. O desabamento do telhado foi um golpe duro e, por um momento, ele se sentiu como se todo o seu esforço tivesse sido em vão. A ansiedade o consumia e o medo do fracasso o paralisava. Entretanto, a presença de Ana ao seu lado foi um ponto de virada. A força dela o inspirou a reconsiderar sua perspectiva. Ao compartilhar uma história pessoal sobre sua própria decepção, Ana lembrou Lucas de que as falhas são partes naturais da jornada. Essa conversa plantou uma semente de esperança em seu coração. Ele começou a perceber que cada erro poderia se transformar em uma lição valiosa. A resiliência que mostraram ao trabalhar juntos na recuperação do protótipo fez Lucas perceber que ele não estava sozinho. Havia uma rede de apoio ao seu redor. No dia da apresentação, enfrentou seus medos. Ao invés de se concentrar nos riscos de ser ridicularizado, Lucas decidiu olhar para a oportunidade de compartilhar sua experiência. Ele se abriu para a comunidade, expressando como cada desafio os ajudou a chegar até ali. Essa mudança de perspectiva foi crucial. O que antes era uma fonte de apreensão se tornou uma chance de conexão. Ele descobriu que o verdadeiro sucesso não era apenas apresentar uma invenção, mas também inspirar outros com sua história. A resposta da vila, especialmente de Carlos, trouxe uma nova luz à sua jornada. O que parecia ser uma oposição se transformou em um diálogo construtivo. Lucas percebeu que a aceitação e o apoio da comunidade eram mais valiosos do que qualquer reconhecimento individual. Com o projeto ganhando vida, Lucas entendeu que estava construindo algo que poderia beneficiar todos, e isso trouxe um senso de realização que nenhuma riqueza material poderia oferecer. À medida que os dias passavam, Lucas começou a aplicar as lições que aprendera. Ele tomou decisões mais confiantes, aceitando ajuda quando necessário e mostrando-se mais aberto ao diálogo. As amizades, especialmente com Ana, se fortaleceram. A jornada que começou como uma busca por reconhecimento se transformou e Lucas finalmente compreendeu que a verdadeira riqueza estava nas relações que cultivava e na capacidade de enfrentar as adversidades com coragem e apoio mútuo. Ele não apenas superou suas limitações, mas também se tornou um exemplo de resiliência, pronto para enfrentar os desafios que ainda viriam. No dia da apresentação, Lucas sentia um turbilhão de emoções. As cadeiras da pequena sala estavam cheias, e ele podia ver os rostos conhecidos da vila, incluindo Carlos, que o observava com uma expressão que misturava ceticismo e curiosidade. O coração de Lucas disparava. Ele sabia que este era o momento decisivo, o clímax de sua jornada. Quando chegou a sua vez, ele respirou fundo e subiu ao palco improvisado. As luzes pareciam ofuscantes e, por um instante, ele hesitou. As memórias das falhas e da pressão o invadiram, mas ele lembrou das palavras de Ana e de como cada desafio o moldara. Com um esforço, começou a falar. Sua voz tremia, mas ele se manteve firme. Hoje não venho apenas para mostrar uma máquina, disse ele, olhando diretamente para o público. Venho para compartilhar que o caminho até aqui foi cheio de obstáculos. Quase desisti quando o telhado desabou, mas percebi que cada erro me ensinou algo valioso. Os murmúrios na plateia diminuíram, e Lucas sentiu que estava capturando a atenção deles. Ele continuou, contando como a amizade com Ana e o apoio da comunidade o ajudaram a reerguer-se. Sua história não era apenas sobre invenções, mas sobre a força que se encontra na união e na resiliência. Quando terminou, o silêncio se fez presente. Carlos se levantou, aplaudindo lentamente, e logo outros o acompanharam. O reconhecimento não era apenas por sua máquina,
mas pela coragem de ser vulnerável e R. Lucas sorriu, percebendo que sua verdadeira conquista não era a invenção em si, mas a transformação que houve dentro dele. Ele havia superado seus medos e, mais importante, descobrira que o verdadeiro sucesso estava em se conectar com os outros e aprender juntos. Lucas, ao olhar para a plateia aplaudindo, sentiu uma onda de gratidão. Ele não apenas superou suas inseguranças, mas também descobriu o valor das conexões humanas. Cada desafio que enfrentou, desde o telhado desabado até as dúvidas internas, o preparou para aquele momento de realização. Ele percebeu que o verdadeiro sucesso não estava na máquina que criou, mas na jornada que o levou até ali. A amizade com Ana e o apoio da comunidade moldaram sua visão de mundo, mostrando que juntos somos mais fortes. Lucas compreendeu que falhar é parte do crescimento e que cada recomeço traz novas lições. A sabedoria que ganhou foi inestimável. A verdadeira riqueza está nas experiências compartilhadas e nas relações que construímos. Ao final de sua apresentação, ele olhou para o público e fez um convite sincero. Compartilhem suas histórias de superação e aprendizado. Vamos juntos construir uma rede de apoio, onde cada um possa se inspirar e se fortalecer. Ele sabia que cada um tinha algo valioso a oferecer. Lucas sentiu que esse era o começo de uma nova jornada, onde as lições de vida se entrelaçavam com a força da amizade. Se você também tem uma história de luta e transformação, compartilhe nos comentários. Vamos nos apoiar e inspirar uns aos outros. Curta este vídeo e inscreva-se no canal para mais histórias que nos fazem refletir e crescer juntos. A hora de agir é agora.